Olá, meus queridos alunos do 6º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a gente vai falar sobre o trabalho e as transformações do espaço geográfico. Então, como o trabalho influencia nessas transformações do espaço geográfico? Qual é a relação entre o trabalho humano, o trabalho da sociedade e as mudanças que acontecem nos espaços onde essa sociedade está inserida, onde essa sociedade desenvolve ali sua vida, suas atividades. Então, assunto bem importante para todo mundo ficar ligado. Vamos lá? E o objetivo da aula de hoje? Compreender a importância do trabalho na transformação do espaço geográfico. Então, é compreender essa importância, por que o trabalho é importante para transformar o espaço geográfico. Como se estabelece uma relação entre o trabalhar, as atividades do dia a dia das pessoas, e isso vai resultar nas mudanças que acontecem no espaço geográfico. Então, vamos pensar juntos ali, né? O que nós temos primeiro? Perguntinhas para a gente refletir, para ver se a gente entende o que é isso que a professora está falando. Então, primeiro lá, o que você entende por trabalho? O que é trabalho? Você já ouviu essa palavrinha? Sabe o significado? O que ela tem a ver com geografia, com o que nós estamos estudando? Com a transformação do espaço geográfico? Por que o espaço geográfico está em constante mudança? Então vamos entender. Por que está aceleradamente mudando o espaço geográfico? De forma muito rápida, mudando o espaço geográfico. Qual é a relação disso com a ideia de trabalho que nós acabamos de falar? E também, você sabe o que é a divisão social do trabalho? Como estão organizadas, divididas, todas as atividades que são desenvolvidas pelos seres humanos, que a gente vai chamar isso daí de divisão social do trabalho. Então, a ideia da aula de hoje é a gente desenvolver um pouquinho a respeito desses temas que colocamos aqui para vocês. Primeira questão ali, da divisão social do trabalho. Para o ser humano conseguir materiais importantes e necessários à sua vida, precisa realizar a função do trabalho, que pode ser diferente para cada pessoa. E aí eu coloquei alguns exemplos ali. O professor, o agricultor, o engenheiro, o farmacêutico, são diferentes tipos de trabalho, diferentes atividades. Para que se desenvolvem essas atividades? Para que as pessoas atendam às suas necessidades. Então, o trabalho existe para atender às necessidades das pessoas. E a partir dessas necessidades, surgem ali novas atividades, novas maneiras de se fazer alguma coisa. E isso nada mais é do que uma profissão, uma forma de trabalho. Quando eu uso a palavrinha trabalho, eu estou querendo dizer que alguém empregou ali uma energia, uma força, que pode ser física, né, o fazer, cortar uma árvore, por exemplo, lá no reflorestamento, eu estou usando uma força física para fazer aquilo. Ou uma força intelectual, por exemplo, o professor, ele utiliza do seu conhecimento uma força intelectual para desenvolver uma atividade. Então, tudo isso tem a ver com essa ideia, com essa palavrinha que a gente chama de trabalho. E serve para atender às necessidades do ser humano, certo? Venham comigo aqui, então, para a gente continuar pensando juntos ali. Trouxe alguns exemplos para a gente trabalhar. Médicos e enfermeiros, cabeleireiros, são exemplos de atividades a partir dessa ideia da divisão social do trabalho. Então, quando eu falo do médico, quando eu falo do enfermeiro, quando eu falo do cabeleireiro, quando eu falo do pintor, quando eu falo da empregada doméstica, eu estou falando de diferentes tipos de trabalho, certo? Todos eles são para atender alguma necessidade da sociedade, das pessoas em geral. Tá? Então, trouxemos ali 2 exemplos. As imagens trazem para nós a ideia do que cada uma dessas atividades aqui realiza, né? Então, sugerindo ali para nós diferentes tipos de trabalho. Na realidade, a sociedade em que a gente vive, o trabalho deveria proporcionar o recebimento de um valor. Então, a nossa sociedade está organizada para quê? A pessoa desenvolve um trabalho e deve receber um valor sobre
esse trabalho que ela desenvolveu, certo? Mas nós vamos ter, de certo modo, diferenças entre essa quantidade que cada um recebe pelo trabalho que desenvolve. Não quer dizer que isso seja justo ou não, enfim, não vamos falar sobre isso hoje, mas vamos falar que diferentes atividades desenvolvidas, as pessoas recebem um determinado valor para esse trabalho que elas realizam, certo? E qual é a consequência? O que vai acontecer a partir disso? Da pessoa receber esse valor financeiro. Em alguns casos, as pessoas desenvolvem um trabalho, mas não recebem um valor financeiro em troca desse trabalho, dessa atividade desenvolvida ali, né? E como consequência dessas diferenças do quanto a pessoa recebe para desenvolver um trabalho, nós temos ali o que a gente chama de desigualdade social. O que é a desigualdade social? Dentro de uma sociedade, de um grupo de pessoas, nós vamos ter diferentes tipos de atividades e as pessoas recebem valores diferentes para essas atividades que cada um desenvolve. Alguns recebem muito, outros recebem pouco, e isso vai gerar ali uma desigualdade nessa sociedade, né? O que é essa diferença ali? É o poder aquisitivo, né? A diferença do poder aquisitivo entre as pessoas forma o que a gente chama de classes sociais. Aqueles que ganham mais, aqueles que ganham um pouco, aqueles que não recebem nada. Então a gente vai ter um estabelecimento aí do que a gente chama de classes sociais, que é dentro dessa ideia ali de desigualdade. Não é todo mundo igual, por isso eu uso a palavra desigualdade, porque as pessoas desenvolvem trabalhos diferentes e mais que isso recebem valores diferentes, em alguns casos nem recebem um valor pela atividade desenvolvida, certo? E essa diferença ali do poder aquisitivo entre as pessoas é que vai formar aquela ideia que a imagem está trazendo para nós ali, que são as classes sociais. Aquelas classes que têm uma quantidade maior financeira para gastar, para atender suas necessidades, e aquelas pessoas que têm menos ou nada para atender suas necessidades, certo? E aí nós podemos ter vários exemplos em relação a isso. E que atividades econômicas estão envolvidas nessa ideia do trabalho que transforma o espaço geográfico? Então nós temos ali a indústria, o comércio, o extrativismo, a agropecuária, prestação de serviços. Esse é o conjunto de atividades econômicas, de atividades realizadas por grupos de pessoas que vão resultar ali no atendimento das necessidades das pessoas. Então, da indústria, por exemplo, muito do que nós temos nas nossas casas são produtos industrializados, fabricados na indústria e que nós vamos comprar, vamos utilizar. Da agricultura ou da agropecuária ali, por exemplo, os alimentos que chegam na nossa mesa são produzidos ali pela agricultura e pela pecuária. Então, são diferentes setores que a gente diz que produzem várias coisas ali que as pessoas trabalham para atender as necessidades de toda a sociedade, certo? As atividades econômicas é o que a gente chama esse conjunto aqui de atividades. E aí, perguntinha ali para vocês pensarem um pouquinho nesta parte que nós falamos, né? Uma das causas das desigualdades sociais é o quê? Então, pensem, respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a atividade que ficou para vocês fazerem, pensarem, anotarem a resposta certa. E agora vamos à correção, então. A pergunta ali que ficou para vocês pensarem, uma das causas de desigualdade social é, nós tínhamos ali, igualdade de condições de trabalho, aqui a palavrinha já diz, igualdade. Então, eu estou perguntando de desigualdades, já não pode ser, né? A diferença de poder aquisitivo, será que é isso?
ou a variedade de atividades econômicas. Então, o que está ligado diretamente, o que é uma causa direta, o que gera desigualdade social, a resposta certa lá, diferença do poder aquisitivo. Ou seja, quanto cada pessoa ganha, essa diferença de renda, essa diferença da capacidade que a pessoa tem de comprar as coisas para atender sua necessidade. Quando eu digo poder aquisitivo, é isso. Quanto aquela pessoa consegue comprar? Será que ela consegue comprar tudo que ela gosta no mercado? Será que ela consegue comprar todas as roupas que ela acha bonitas, os calçados, enfim? Ou não? Só consegue comprar o alimento e não consegue comprar nem roupa. Então, essas diferenças a gente diz que é diferença de poder aquisitivo. Se existe essa diferença, ela é a causa das desigualdades sociais. É o que vai gerar desigualdade na sociedade, certo? Então, espero que tenha ficado entendido ali o que a gente queria pensar nesse início. E aí nós vamos refletir sobre as atividades econômicas que são desenvolvidas, porque nós estamos falando do quê? Da transformação do espaço geográfico a partir do trabalho. Então, tudo que a gente desenvolveu até aqui na aula é falar do trabalho, das diferentes formas de trabalho. Como as pessoas desenvolvem suas atividades de formas diferentes. E isso está organizado, está dividido em setores. Então, nós vamos ver aqui imagens para entender um pouquinho o que representa cada um dos setores, começando ali pela indústria. Então, as grandes fábricas, né? Aqueles barracões enormes que produzem tantas coisas, tantos objetos, roupas, aparelhos eletroeletrônicos, tudo isso é produzido na indústria. E a indústria oferece muito emprego, muito trabalho para as pessoas. As pessoas que trabalham na indústria transformam a matéria-prima em um produto que vai ser consumido por alguém. Por exemplo, a matéria-prima pode ser o algodão, que vai ser transformado na indústria em roupas que vão ser compradas pelas pessoas depois. Então, eu estou falando ali do setor industrial que gera muito emprego. A pecuária, o que é a pecuária? Criação de animais. Então, a criação de gado bovino, por exemplo, o que resulta? Resulta na carne que nós comemos, resulta no leite que nós tomamos, tudo isso vem dessa atividade ali chamada de pecuária, certo? E aí, com base nessas atividades, nesses dois exemplos que a gente trouxe ali de atividades econômicas e dos outros que nós falamos, por exemplo, prestação de serviços, como é o caso do médico, do cabeleireiro, né? São outros setores. A partir daí, com base nessas atividades econômicas, o ser humano difere as paisagens em relação às características da economia local. Ou seja, a partir das atividades que são desenvolvidas nesse espaço geográfico, vai se estabelecer ali uma diferença. Dependendo da atividade que se desenvolve naquele espaço, a maneira como as pessoas com o seu trabalho organizam aquele espaço, nós vamos ter uma determinada característica ou um conjunto de características daquele lugar. Como é aquele lugar? Está ligado à atividade que é desenvolvida ali. E aí, como a gente divide os espaços geográficos a partir disso? Em espaço rural e espaço urbano. Então, são características que existem, né, diferenças entre um e outro. Por isso que eu estabeleço espaço rural e espaço urbano. Porque as atividades, o trabalho que é desenvolvido no espaço rural e que muda aquele espaço é diferente do tipo de atividade que é desenvolvido no espaço urbano e que também vai alterar aquele outro espaço geográfico, certo? Por isso a gente apresentou ali a divisão, então, onde se cria o espaço urbano e o espaço rural a partir das atividades econômicas, né? E a imagem traz bem para nós, as duas imagens trazem bem para nós essa ideia. Então, no espaço rural, a gente vai ter entre as atividades principais a agricultura. As pessoas trabalham na agricultura e na pecuária no espaço rural.
e aí transformam esta paisagem. O que era aqui, por exemplo, uma paisagem natural, hoje está cheio de plantação. Então teve uma mudança, uma transformação desse espaço. E aqui o espaço urbano também é nítida, é visível a mudança a partir do trabalho humano. As próprias construções aqui, em grande quantidade, já sugerem para nós que foi empregado ali uma força muito grande, muito trabalho para modificar esse espaço aqui. Que antes ele poderia ser cheio de árvores, ter características naturais, mas que hoje ele tem essas características ali de espaço urbano, certo? Então, o que difere o espaço urbano do espaço rural? O tipo de atividades que são desenvolvidas ali e que transformam, que modificam esse espaço, ok? Então, para a gente entender também essa diferença. Atividade 2, agora prestem bastante atenção, porque as atividades que nós vamos desenvolver são uma sequência. Então, vou propor aqui para vocês, vocês realizam, depois a gente vai dar continuidade na segunda parte da atividade. Nessa primeira parte aqui, você vai elaborar uma lista ali com pelo menos 10 profissões que você conhece. Por exemplo, eu coloquei ali um pintor, é uma profissão. Então, vocês vão pensar aí em casa e vão anotar que profissões que você conhece. E aí vocês fazem a lista de vocês. Por enquanto, só anotem as profissões e a gente já volta para a sequência da atividade. Dez profissões que você conhece, que você lembra, que você sabe, ou que é o trabalho do teu pai, da mãe, de algum familiar teu. Então, fizeram a lista ali, eu tinha deixado um exemplo para vocês, que era uma profissão ali de pintor. Mas existem inúmeras profissões. As profissões são as diferentes atividades que são desenvolvidas na sociedade, né, a partir do trabalho das pessoas. E essas atividades, essas profissões modificam o espaço geográfico, transformam o espaço geográfico. A gente não pode dizer que o trabalho que o ser humano transforma o espaço geográfico. De braço cruzado, não. A gente tem que dizer que o trabalho humano transforma o espaço geográfico. São as atividades que as pessoas desenvolvem que modificam esse espaço. Então, fizeram a lista de vocês lá? Eu coloquei um exemplo aqui. Agora, na sequência, o que vocês vão fazer? Ao lado da profissão que você listou ali, dos nomes das profissões que você escreveu, você vai relacionar com as principais atividades econômicas. Lembram lá que a gente falou? Agricultura, pecuária, comércio, prestação de serviços ou serviços, extrativismo. Você sabe a que tipo de atividade pertence a essa profissão que você relacionou aí no teu caderno? Então, agora, nesta segunda parte da atividade, ao lado da profissão que você marcou, você vai dizer a que setor pertence, que tipo de atividade compreende ou faz parte dessa profissão, certo? Então, pensem com cuidado nas profissões que vocês anotaram, registrem direitinho aí a que atividade econômica ela pertence e a gente já volta para corrigir.
Primeiro vocês relacionaram ali as profissões que vocês conhecem, agora vocês deveriam anotar a que tipo de atividade das que nós falamos na nossa aula pertencem a essas profissões que vocês relacionaram. Claro que vocês devem ter feito inúmeras outras além dos exemplos que eu trouxe, mas é importante a gente pensar junto ali, corrigir, pelo menos para vocês terem uma ideia, certo? Então, os exemplos que a professora trouxe aqui, do pintor, que é prestação de serviços. Ele não vende nenhum produto, ele vende o seu trabalho, ele vai lá e faz um serviço, certo? Ele não monta nenhuma peça, ele não faz uma mesa, uma cadeira, por exemplo, não costura uma roupa, não corta uma roupa, enfim, não vende aquela roupa, mas ele presta um serviço, ou seja, usa sua força de trabalho para desenvolver aquela atividade. Outro exemplo ali do pescador, atividade de extrativismo, que é retirar da natureza. Então, quando se retira algo da natureza, coleta de castanhas, por exemplo, a extração, extrativismo ali, retirei alguma coisa da natureza, faz parte dessa atividade, que é o caso do pescador. Operador de máquinas está ali no setor da indústria, ele trabalha dentro de uma fábrica operando uma máquina, certo? E aí vocês podem anotar nas outras profissões que vocês relacionaram aí também e depois podem até verificar com o professor de vocês se isso está correto ou não. A atividadezinha próxima que nós temos ali, vocês vão copiar no caderno, leiam com atenção e a gente já volta para explicar o que vocês têm que fazer. Ali o que a professora pediu? Realize uma pesquisa sobre 3 diferentes tipos de atividades humanas que alteram o espaço geográfico, que transformam esse espaço. Organize sua atividade em um cartaz, escrevendo um resumo sobre sua pesquisa e utilizando imagens, fotos, enfim, para deixar o teu trabalho ali melhor, ilustrado, organizado e mostrando aquilo que você pesquisou, certo? Então, um bom trabalho, bons estudos aí, desenvolvam essa atividade e depois vocês podem encaminhar para o professor de vocês, ok? Na aula de hoje, então, recapitulando ali, aprendemos sobre as transformações do espaço geográfico, que são resultado do trabalho humano, resultado das atividades humanas. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Numa próxima aula de geografia voltamos. Um abraço a todos e até lá.